Mas como evitar que um apagão volte a acontecer? O sistema de energia brasileiro é eficiente num caso de emergência, como o de ontem. Nós estamos aqui no estúdio para nos ajudar, inclusive, a analisar toda essa situação. Não é o professor engenheiro elétrico Iaro, lá da Unicamp. Professor, boa tarde. Boa tarde. Então vamos lá, depois da situação de ontem, que análise o senhor poderia fazer para nós o sistema de energia hoje no Brasil? É um sistema eficiente, professor? Sem dúvida. Veja, todo projeto de engenharia tem risco, todo. É impossível fazer qualquer coisa. Agora, há que escolher um equilíbrio entre risco e custo. Se a gente quiser diminuir o risco, o custo aumenta. Porque é um custo mais alto o sistema que nós temos hoje de energia elétrica? Não, é o custo que foi, digamos, foi escolhido. Então, vou pegar o caso aí que estão dizendo que foi um vendaval. Tá? Então, uma torre de transmissão é projetada para suportar um certo nível de vento e tem um certo custo. Se o engenheiro que tiver a especificação que é para dobrar, digamos, ela foi projetada para 100 km por hora de vento. Se ele não é para 200, ela vai sair mais cara. Então, o investidor tem que equilibrar o que ele está disposto a gastar em função do risco. Agora, professor, a gente não pode considerar que é mal dimensionado um sistema que fica tão centralizado numa região só do país, por exemplo. Deu problema em Itaipu, o Brasil quase que todo fica sem energia. Não deveria ter outros pontos de geração? Mas tem. Inclusive o Brasil hoje está investindo na bacia amazônica. Né? A geração ela é predominante aqui no Centro-Sul porque os rios brasileiros são predominantes aqui. O Brasil opera com geração hidrelétrica, então a geração é feita onde tem queda d'água. Agora, professor, a gente pode dizer que há uma sobrecarga? Porque impressiona um pouco uma situação como essa de apagão acontecer depois das 10 horas da noite, né? Quando a utilização é menor, né? Isso para mim deixa claro que não foi sobrecarga, foi um evento acidental. Por exemplo, essa explicação que saiu aí, que é um vendaval, ela é perfeitamente plausível. Sobrecarga, a gente ia pensar em sobrecarga se fosse às 6 horas da tarde, que é quando as indústrias ainda estão funcionando e as pessoas estão chegando em casa ligando o chuveiro elétrico. E, professor, qual a saída mais viável para a gente conseguir ter mais pontos de produção de energia? É eólica, termoelétrica, qual seria? Olha, a eólica tem o mesmo problema da hidráulica. Ela tem que ser instalada onde tem vento. No Brasil a gente tem muito vento no Nordeste, né, no litoral do Nordeste. Lá estão sendo instaladas eólicas. As térmicas não, elas são instaladas perto do consumo. Mas a gente pode pensar, tá bom, então vamos instalar uma grande térmica em São Paulo. Beleza, só que a poluição que ela vai produzir vai se somar com a poluição dos automóveis. Então, veja, tudo é um balanço custo-benefício. Mas é necessário ter um equilíbrio maior, por exemplo, não deixar muito centralizado em um tipo só, porque mesmo a questão do vento está dizendo que tem concentrado numa região específica do Brasil. Qual a porcentagem, por exemplo, que a gente poderia ter de produção de energia numa outra forma que não a hidrelétrica? Olha, é difícil dizer qual a porcentagem. O Brasil tem a felicidade de ter um potencial hidroelétrico imenso, né, o maior do mundo, e está aproveitando esse potencial. Quando a gente compara o custo energia hidroelétrica com energia térmica, por exemplo. A hidroelétrica custa caro para construir, é mais cara que a térmica. Mas aí o funcionamento dela é muito mais barato porque ela não gasta combustível. A térmica está o tempo todo botando gasolina, né? Senão... Então veja, é uma análise econômica também complicada. Você tem que comparar o custo de uma produção que envolve praticamente só despesa inicial com um custo de uma que envolve um gasto permanente de combustível. E é uma discussão que certamente hoje o Brasil inteiro está fazendo, né, professor? Muito obrigado pela sua presença essa tarde com a gente aqui no Jornal da IPTV.